Esses negócios de muito... Aqui ele fez bem simples, porque isso é um translado só para apresentação. Mas aquele negócio de bater letras, essas coisas, por favor, não faça. Tá? Aquele negócio de muito... Não, só para transformação e voltar para o mesmo... Isso pode que ele faz aqui, o tempo inteiro. Esses efeitos de centrar. Eu falei para vocês, ele tinha colocado isso daí, dessa maneira assim, ó. Colocou objetivo. Tinha colocado questão-problema. Objetivos específicos. Hipóteses. Ele fez invertido. Isso é uma crítica que a gente faz. Não. Ele tem que começar com a introdução. Isso é um erro grave de apresentação. O que é o legal dessas apresentações? Por isso que eu digo, não é uma apresentação 10, é uma apresentação interessante pelo que ele fez. Ele traz dados, ele experimenta os dados, ele joga os dados e ele explica. E não tinha texto aqui, ó, não tinha texto para ele. Por quê? Ele é um extremo conhecedor do assunto. Por isso que eu digo, você tem que aproximar você do assunto. Para você não ter texto aqui de começar. Tem gente que começou o semestre lendo assim, ó. Já sabe que vai ser descontado. Virou de costa para público, visão, olhar para frente, olhar para o ponto lá, zero lá no final. Se você não quer olhar para quem está na banca, está falando assim. Tá? Geralmente você tem que fazer o quê? Você olhar para um ponto, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar, mostrar e explicar para frente. Se você fixa um ponto na pessoa, você vai ficar nervoso. Eu sempre falo isso. Tá? Essa leitura, o que é melhor? Eu ficar do lado direito ou ficar do lado esquerdo? Aonde você está? Direito? Se eu olhar daqui, eu começo a ler de lá para cá e eu consigo ver o final da frase. Geralmente. Aqui, às vezes, acontece um erro, né? Você começa a não conseguir ver, você sabe o início a gente sempre, geralmente, a gente sabe. Qual é o problema? Final. Aí você mete a cabeça assim. Daí vem pra frente. Isso. Olha lá, tem posições aqui que vai ser mais fácil. Eu sempre digo, faça do lado esquerdo, você começa do lado direito, do esquerdo, fica mais próximo do final de você. Porque o outro, olha o que ele fez. Colocou a figura do lado direito e a letra do lado esquerdo. A sacada dele era muito boa. Ele trabalhava com isso. Trabalhava com marketing, trabalhava com... Essas coisinhas são detalhes que a gente não dá. Mas os caras que trabalham com isso, fazem isso. Tá? Olha, a figura está lá, mas a leitura está perto de mim. Os detalhes que a gente não fala, não faz isso. Às vezes se perde. Deve ter sacada disso daqui, ó. As figuras lá, as figuras em cima, está mais perto de você. Tá? São toques que eu sempre dou na hora de falar aí. Outra coisa que é interessante, você não encher de coisa para você se perder. Fale aquilo lá primeiro. Acabou de falar, você vem aqui, fala novamente o segundo item. Acabou de falar o segundo item, fala o terceiro. Tá? E assim vai. Sacada novamente. Que lugar que ele estava? Segura para cá. Tá? Para não ficar cansativo, às vezes você pode mudar de um lado para o outro também. Por quê? Agora às vezes fica para cá. Você indaga um pouco. Tá? Letras grandes, para você não se perder na função da fala. Quando está em negrito, põe a voz um pouquinho mais grossa, que é o mais importante do seu. Você coloca sempre um conceito que te estruturalize da tua fala. É interessante. O conceito mais forte você coloca aqui. Ó, as práticas de todos, de Vip Guru,
Mas eu tenho, dizendo que a dança é isso, conforme o autor. Eu sabia que isso cavalo, tem um conceito forte para esse processo. Tá? Ele fez todos os esquemas de boa apresentação. Por quê? Novamente um conceito de estrutura e um fluxo para ele trabalhar ponto a ponto. Esse é o ideal, você trabalhar com fluxo. O pessoal, minha gente, não quer muito ele de texto para ler aqui, ó. Você tem que trabalhar resumido. O que está no texto está no seu projeto. Você tem que vender seu peixe que as pessoas comecem a olhar isso aqui, comecem a imaginar. E você começar a falar diretamente aquilo que o público quer ouvir. É o que é objeto de estudo. Não que os outros estão lá escrevendo, ainda você fica de costas para o público. Isso foi as palavras-chave dele ou Giba? Sim, ele trabalhava sempre com palavras-chave. Essas 3 foram, né? Ó, aí ele começa novamente a fazer aquele esquema. Trabalhava com períodos. O que é a lesão lenta, período de tempo, crônicas, agudas, todos os elementos. Novamente volto a falar para ele. Eu vou novamente para lá. Tá? Novamente, conceito estruturado para depois um conceito mais. Aí ele vem novamente com fluxo embaixo. Para explicar. Vem explicar sobre dor. Isso tudo é introdução, tá? Outra crítica que eu fiz para ele, diminuir esse volume de introdução, de conceito. Colocou às vezes 2, 3 conceitos sobre um. Não precisa ser tudo aí. Você tem que colocar o cara de ponta e explicando dentro do fluxo. Tinha muito mais coisas, só que ele conseguiu sintetizar bastante coisa. Esses são os sentidos. O que quer dizer sentidos? Comportamentais, os sentidos de enfrentamento, compreensão, interpretação, sensitivo e cognitivo. Isso é uma autora que fala sobre isso. A dor tem esse significado. Tá? O tipo de dores, olha a outra sacada que ele teve. Mostrou a imagem. Pulsante dentro dos próprios. Aí vem realização de pesquisa, tipo de abordagem, técnica utilizada. Tá? Viu que ele cortou ali, ó? Técnica de campo. Por que observação? Dor é subjetiva. Ia trabalhar também com questionário. Deveria ter colocado o questionário ali. O questionário tabulado. Mas observação ele vai ter que fazer também. População, amostra, coleta de dados, colocar ponto a ponto tudo que ele vai fazer, tempo após ensaio, instrumentos, porque essa abordagem, eu tenho um questionário validado já internacionalmente sobre dor. Ele trabalha sobre 5 eixos. Tá? Eles utilizam. Só que o Excel não vai utilizar com uma análise descritiva propriamente dita. Os próprios dados vão apontar para um tipo de dor mais específica da pessoa. Procedimentos éticos, referências,
Que ele apresentou aqui. Depois que quando ele finalizou, Ele assim, ó.